Querido Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por tua bondade, por teu amor e por tua misericórdia, Senhor, a qual o Senhor tem agraciado para nós, sendo nós imerecedores, ó Pai. Mas o Senhor não olhou para nossas debilidades, limitações, mas ao contrário, o Senhor desceu lá no mais baixo para nos elevar ao lugar mais alto. Obrigado por ter feito isso por nós, ó Deus. Nesta noite, teus filhos aqui se reuniram, Pai, esperando, ó Deus, uma palavra de tua parte, que traga ânimo, fervor, coragem. O Senhor tem toda a liberdade em nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor tem recebido nossa adoração, a adoração do teu povo. Agora pedimos que o Senhor nos dê um bom tempo em torno da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. No próximo final de semana, o pastor Altair Maia estará tendo um trabalho especial, mais voltado aos jovens, mas, porém, aberto para toda a igreja. Como é feriado, nós não temos culto aqui, nenhum trabalho aqui na sexta, nem no sábado. Então, os irmãos podem participar ali. Ele me enviou o convite para estender a igreja. Só que não será na igreja, será num acampamento que eu mesmo não sei ir lá, eu precisaria aprender. Então, alguns irmãos sabem, o irmão Aldo, outros irmãos, o irmão Paulo, sabe onde é. Se você deseja ir, sua família, os procure e você pode ir às 19 horas os cultos, sexta, sábado e domingo pela manhã somente, e sexta e sábado à noite. Amém? Deus abençoe a todos os visitantes, né? Já foram apresentados, em especial o irmão Daniel, sua família, né? E o irmão Jorge e família, que estão conosco, né? Amém. Eu só vejo o irmão Jorge e já digo assim, eu também te amo, irmão. Porque eu sei que ele vai dizer que me ama, daí eu digo, eu também te amo, né? Amém. É uma graça de pessoa. Convido para abrir vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. O irmão Geraldo, né? O irmão Geraldo, a irmã Judite, congrega conosco na Santa Marta. Graças a Deus. Estamos falando alguns cultos já sobre Abraão. E tirando algo aqui do que aconteceu com Abraão, de Gênesis 18, versículos 16 e 17. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Amém. Podem se assentar. Deus mesmo falou: esconderei, ocultarei eu a Abraão o que faço? De maneira nenhuma. Ele esconderia, ele revelaria, como revelou, todas as coisas para Abraão. Ele veio se desvelando a Abraão, ele veio se mostrando a Abraão, ele veio até o ponto que Abraão começou a conhecê-lo mais intimamente. E depois que Abraão o conheceu Deus, não somente em visão, como ele as tinha, não somente em uma aparição teofânica, como ele recebeu, quando Deus lhe visitou pelo caminho, como Melquisedeque, Deus apresentando-se em um corpo teofânico, que pode aparecer e desaparecer,
mas não é um corpo de carne e osso, um corpo que não come, um corpo que não bebe, é um corpo celestial, um corpo teofânico. É esse corpo que habitamos, se por acaso tombarmos na caminhada. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos uma casa. Esta casa é o nosso corpo celeste, é a nossa teofania. Então habitaremos nesse corpo teofânico até que, na ressurreição, o corpo terrestre se une ao teofânico e dessa junção surge o corpo glorificado. O corpo terrestre ele come por necessidade. O corpo celeste ele não come. Ao corpo glorificado ele come e bebe. Não por necessidade, mas ele pode comer e beber. Graças a Deus. Abraão então vê Deus em um corpo teofânico. Melquisedeque, rei de Salém. E depois esse mesmo Deus que apareceu a Abraão em um corpo teofânico, aparece a Abraão agora em um corpo de carne, e para-se na casa de Abraão, no acampamento de Abraão, na tenda de Abraão, e come a carne assada, e come pão de milho, e mel, e queijo, manteiga. Ele era um homem, ele estava suado da caminhada, havia poeira sobre suas roupas, e Jesus, quando mostrou para seus discípulos o que aconteceria aqui no fim, eu vejo o irmão Gustavo ali, nós não apresentamos o irmão Gustavo da Santa Marta, amém, Deus te abençoe, irmão Gustavo, filho da irmã Ana. Quando Jesus foi apontar para os discípulos o que aconteceria no tempo do fim, e nós vivemos no tempo do fim, ele voltou a Gênesis, e ele disse: como aconteceu naquele tempo, assim será nesse tempo. Elohim, o grande Deus, em sua plenitude, veja, Deus, ele esteve aqui em uma porção com Lutero, Deus esteve aqui em uma porção com John Wesley, Deus esteve aqui em uma porção com os pentecostais, era uma partícula de Deus. Deus no Velho Testamento, ele esteve em uma porção em Moisés, em uma porção em Isaías, em uma porção em Ezequiel. Cada um deles refletiu um prisma, uma faceta de um grande Deus. Deus se manifestando no Velho Testamento, através daqueles vasos, através daqueles ministérios, através daqueles dons, através daqueles homens. Mas quando veio Jesus, era a plenitude de Deus. Os outros foram profetas de Deus. Jesus foi Deus, o profeta. Assim também durante as eras, Deus veio se manifestando em porções, revelando-se em porções, por medidas, até que após a sétima era, porque na sétima era ainda era a mensagem denominacional laodiceiana entre os pentecostais, após a sétima era, a palavra, Cristo, aparece em sua plenitude. E se a palavra vai aparecer em plenitude, ela tem que cumprir todas as coisas concernentes ao cumprimento que acontecerá naqueles dias. Na Bíblia está registrado que o Filho do Homem desceria em uma nuvem. Isso teria que acontecer. Se não acontecesse, não era a plenitude da palavra se cumprindo. Na Bíblia diz que Deus apresentaria-se nesse tempo através de um profeta, como foi no tempo de Abraão, como foi no tempo de Noé. Então essa parte da palavra teve que se cumprir, e haveria um povo
E se o povo não aparecesse, então a palavra de Deus, ela é limitada e falível, mas ela é infalível. Por isso esse povo apareceu. É a plenitude da palavra se cumprindo em nossos dias. Como aconteceu? Agora veja, quando aconteceu a primeira vinda, eram 2 homens, 2 corpos, um chamado Jesus, outro chamado João Batista. Aquelas escrituras, elas aconteceriam simultaneamente, porque o mensageiro teria que apontar para o Messias. Moisés falou dele de longe, Isaías falou dele de longe, falou do menino que nasceria, falou que ele seria levado perante seus tosqueadores como ovelha muda. Moisés disse: Deus levantará no vosso meio um libertador, um profeta semelhante a mim. Eles apontaram de longe, porém aparece João Batista, e coube a João Batista apontar para ele, para o cumprimento da palavra, e dizer: eis aí. Nenhum deles pôde dizer: eis aí, aqui está. Porém, João Batista apontou para aquele moço de 30 anos, o Nazareno, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apontou para o cumprimento da palavra. Era um mensageiro apontando para a plenitude da palavra que estava ali. Como fica simples você compreender a palavra depois que você recebe o livro aberto. Jesus só foi Deus porque ele foi a inteira revelação da palavra. Por isso ele dizia: eu vim em nome de meu Pai. Eu não estou vindo em meu próprio nome. Eu venho conforme as Escrituras. Eu venho conforme as promessas. Eu as venho cumprindo. Se vocês não querem crer em mim, o carpinteiro de Nazaré, se não querem acreditar em mim, acredite nas obras. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ainda estava Jesus cumprindo a palavra, graças a Deus. E como aconteceu, Jesus voltou a Gênesis e disse: como aconteceu lá atrás, aconteceria aqui, quando o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, apareceria na terra mais uma vez. Só que lá atrás, ele usou 2 personagens para executar aquela obra. Aqui, ele usa um personagem só. Até certa altura do ministério, era um mensageiro, apresentando a sua mensagem, repreendendo as igrejas, um mensageiro enviado à era de Laodiceia. E ele pregou sua mensagem. E ele pregou religião híbrida, religião de Jezabel, porque não somos uma denominação. E ele pregou o mais duro possível, porque era uma repetição de João Batista. Raça de víboras, dizia João Batista, quem vos induziu em fugir da ira que está para vir? Ele não podia fugir de suas características. João Batista era um homem do campo. Ali estava um quetaquiano da montanha. Ele disse assim: eu nunca soube, nunca descobri. Ora, um garotinho criado na montanha, um camponês, ele tinha uma admiração e uma inclinação pelo oeste. Ele desejava ser vaqueiro, e ele foi vaqueiro. E lá no oeste, Deus encontrou-se com ele, de botas em seus pés, e com roupas típicas de um cowboy.
E lá no oeste, a palavra, a espada desceu em suas mãos. E lá no oeste, a nuvem desceu, Cristo, trazendo a plena revelação. Aleluia! Então vimos a repetição de João Batista. João Batista apontou para um homem que estava ali, porque a escritura que se cumpria naquele tempo dizia que tinha que haver um homem para morrer na cruz. Agora, o João Batista desse dia não aponta para um homem, dizendo: aqui está Jesus. Não, ele aponta para a palavra. Aqui está Jesus, aqui está o livro aberto, aqui estão todas as escrituras se cumprindo. Agora, se todas as escrituras estavam se cumprindo, ou estariam se cumprindo, aquela que Elohim se manifestasse em carne tinha que se cumprir. Por isso o irmão Branham dizia: aqui está o mesmo que aconteceu com Abraão, quando Elohim apareceu em carne humana, e de costas para a tenda, e Sara dentro da tenda, riu em seu coração: eu, uma senhora idosa, voltar a ter prazer com meu esposo e ter um filho? Porque Sara riu. Ela disse: eu não ri. Riste sim. E o irmão Branham, falando essas coisas, ele se virava de costas para a audiência e começava a dizer: você que está sentado lá nas fileiras de trás, às vezes num grande auditório, num grande ginásio, centenas de pessoas, a maioria delas desconhecidas dele, diz: você que está vestindo assim, assim, você chegou aqui, você está clamando, você está com uma enfermidade, você vem de tal cidade, o número da sua casa é o número tal, o nome da rua é rua tal. E ele se virava e disse: vocês viram? Ele não prometeu que se manifestaria novamente? Ali estava um mensageiro, e de repente o mensageiro saía de cena. Ali estava o mensageiro saía de cena e aparecia o próprio, aquele que o mensageiro iria apontar. Graças a Deus. E como aconteceu? E se tudo o que aconteceu lá aconteceria aqui, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultaria o Senhor de seu povo as coisas que ele vai fazer? Veja, ele revelou a Abraão o que aconteceria com ele e Sara, e disse: eu visitarei Sara. Abraão, eu visitarei Sara e ela terá um filho. E depois que Elohim veio mais uma vez na casa de Abraão para a visita, para o cumprimento, para a visitação a Sara, ele não tratou com Abraão, ele veio a Sara. Por isso Deus, ali atrás, visitou Abraão, o mensageiro, o profeta. A segunda visita é para Sara, gerando nela um filho. Glória a Deus. Filho de quem? Filho da palavra. Quem que trouxe essa semente? O que era? Aquele filho no ventre de Sara era a pura palavra de Deus se cumprindo, porque ela não tinha mais condições de ter filhos, nenhuma condições física, mas Deus rejuvenesceu Sara. Ela se tornou uma jovem. Você diz: mas isso não está escrito na Bíblia. E não está. Mas logo depois, Abraão desceu ao Egito e o rei pôs o olho em Sara e disse: aquela moça lá, eu quero casar com ela. Nunca vi moça tão bonita. Nada contra, mas ele não se apaixonaria, um rei, por uma anciã. Ela era uma jovem linda. Você precisa ler a Bíblia nas entrelinhas. Aleluia. E Deus prometeu que visitaria Sara, e nos visitou. A semente gerada no ventre de Sara foi Abraão que depositou, mas só teve o cumprimento porque Deus magnificou aquilo. Amém?
A mensagem que recebemos foi um homem que trouxe, um mensageiro, mas é o cumprimento da palavra dele. Por isso gerou vida em nós. E o filho que está em teu interior não é semente de um homem, mas é cumprimento da palavra, semente dele. Aleluia. E como aconteceu? Ele veio se repetindo. O que mais ele fez com Abraão quando o visitou? Ele prometeu o filho, e ele chamou Abraão. Ele se virou para Sodoma, nós fizemos leitura na Bíblia. Ele disse assim: posso eu esconder alguma coisa do que vou fazer a Abraão? E ele contou a Abraão o que aconteceria com o mundo gentílico. Sodoma e Gomorra representava o mundo inteiro de hoje. A destruição do mundo sodomita, do mundo de Gomorra de hoje, e as cidades adjacentes foram destruídas pelo fogo. E Deus revelou para nós, Deus mostrou sua palavra para nós, não somente o que aconteceria conosco, não somente o que aconteceu com o mensageiro, não somente a promessa do filho, mas a destruição deste mundo. Isso torna você acima de qualquer repórter da Veja, da Globo, da Globo News, da Globo Velha, seja o que for, da revista Life, da revista Look. Você está acima de qualquer cientista na face da terra, porque a ti foi revelado todas as coisas, ou foram reveladas. Ocultarei eu alguma coisa? De alguns dias para cá, talvez uma semana, tivemos um vulcão, a cinza dele passou por aqui, não sei se alguém chegou a observar, muito alto, ela não desceu, mas uma enorme montanha com uma bocarra em cima, quieta por 40 anos, e começa o fogo a ferver ali embaixo, e ela começa a vomitar coisas para cima. Encheu as cidades e aquelas regiões de cinza vulcânica aos milhares. E existe milhares desse na face da terra. Eles podem explodir a qualquer momento. Nós estamos caminhando sobre o inferno. E aquela moça mal vestida passa pela rua achando que é a rainha do mundo. Não sabe que ela está destinada ao inferno se não se arrepender, se não confessar seus pecados. E aqueles garotinhos com seus cabelos pendidos, uns tipos efeminados, pensando que estão dominando o sistema do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas esta terra pertence aos mansos, diz a Bíblia, e diz que os santos pisarão a cinza dos ímpios, não ficará nem raiz nem ramo, não ficará nem pai nem filhos, geração nenhuma. Tornado, quase grau 3 em nosso estado. E nós somos a segunda região do mundo mais propícia a ter tornado. E as nossas casinhas aí, a maioria delas são feitas tudo de madeira de pinos. E como se o material adiantasse ali, né? Aconteceu um terremoto de magnitude 7, ou 7 alguma coisa, no Nepal, um país pobre entre a Índia e a China e o Japão, mais ou menos por ali. E eles não conseguiram nem contabilizar os mortos ainda. E já está 1.500, e isso vai muito além, a destruição, as cidades, as pessoas não têm como ir para casa, porque as que não foram destruídas, as casas estão em ruínas, e o tempo piorou, está fazendo muito frio e chovendo, as pessoas não têm onde dormir.
Os hospitais superlotados, os fracos e pobres hospitais que existem, os médicos atendem na rua, ao relento. Estas coisas estão acontecendo, vão começar a acontecer mais, e mais, e mais, e mais. Quando a chuva começou a cair, no tempo de Noé, ela começou a encher aquela pequena sanga, e começou a descer por ali nas encostas, e de repente lá um lago transbordou, e começou a encher os vales, e as pessoas olhavam para aquelas montanhas enormes e se sentiam seguras, porque tinham escape. Mas Deus abriu as comportas do céu, e as comportas da terra, e a água que estava guardada debaixo da terra, começou a vir água de baixo e de cima, por 40 dias e 40 noites, derramou-se o juízo de Deus sobre aquela geração, e a Bíblia diz, e como aconteceu nos dias de Noé, quando o juízo veio iminentemente, e eles não tiveram desculpas, porque havia um profeta, um mensageiro, pregando ali, anunciando para eles, dizendo para deixarem seus pecados, suas formalidades religiosas, mas não aceitaram. Eles foram talvez correndo, e se colocaram lá na casa do titio, da prima, do amigo, onde era mais alto, mas a água veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e o juízo veio vindo, e o juízo já está caindo sobre a terra. Não aconteceu ainda a iminência, o que está na iminência da grande tribulação. Não aconteceu ainda a grande tribulação. A noiva não passa pela grande tribulação, mas nós já estamos em tribulação, porque a noiva passa pela sombra. E o mundo já está vivendo em tribulação. Ou não é uma tribulação viver aqui? Você acha que o rico não está atribulado? Eu ouvi um homem rico dizendo, eu não saio de casa, eu não vou com a minha família no restaurante, eu não faço nada, eu chego em casa, e me tranco e fico em minha casa com minha família, com medo por detrás das câmeras e dos muros, e do bandido, daquele que vem para roubar, para destruir, porque as pessoas estão drogadas e possuídas por demônios, e Satanás está agindo rapidamente, porque sabe que tem pouco tempo, e nós crentes da mensagem, achamos que temos muito tempo, quanto o próprio diabo sabe, a Bíblia diz em Apocalipse 12, que ele sabe que tem pouco tempo, e ele diz assim, vamos trabalhar, turma, vamos acabar com o que nós podemos acabar, e nós achamos que temos muito tempo, não temos muito tempo, e não pensa você, mocinho, que você vai confiar na fé de teu pai, da tua mãe. Não, eu vou arrebatar essa mocinha, esse mocinho, porque o pai dela é muito crente. Não, você vai ficar aqui. 3 anos e meio de grande tribulação. Tudo sendo destruído. Dá um tornado aí, falta água, falta comida. No Nepal está faltando água, faltando comida. Vem doenças, as pessoas daqui a pouco vão começar a se matar por comida, porque o homem sem comer ele fica louco. 3 anos e meio, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Chegar em casa e dormir, quando o papai não está mais, a mamãe não está mais, e se a família foi, sendo uma família cristã, e você nunca conseguiu, ou nunca lutou, nunca conseguir é uma coisa, ser um lutador, agora nunca tentar. O profeta disse, eu quero chegar diante de Deus, eu prefiro chegar diante de Deus como um fracassado, alguém que tenta e luta e se levanta, de repente cai de novo, e as pessoas dizem, agora não se levanta mais, de repente ele está se erguendo, e tem um rótulo de fracassado, mas Deus está vendo o seu esforço, a sua luta.
Eu prefiro chegar diante de Deus como um fracassado do que como um covarde, que nunca lutou, que nunca se esforçou. Lute. Sabemos que é por predestinação, mas a predestinação reflete em nossa vida aqui. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, empreende-se força. É uma guerra, é uma batalha. 200 milhões de demônios soltos nesse tempo, conforme a palavra em Apocalipse, agindo. Eu não esperava me deter tanto nesse ponto, que eu tenho algo para mostrar para os irmãos, mas vamos deixar o Espírito nos levar. Os demônios especialistas, eles agem tão descaradamente, que eu sinceramente, eu já tenho dificuldades de pegar uma menina, mesmo uma criança novinha, uma menina, no colo e fazer algum agrado ou carícias, porque o mundo está cheio de pedófilos. Você deve ter cuidado, irmão, porque você não sabe o que aquela pessoa pode pensar, o que pode presumir. Um mundo sujo, nojento em que vivemos. Você sabe, a Bíblia fala que os cristãos antigos se saudavam com ósculo santo. Ósculo santo é encontrar o irmão Daniel e abraçar ele e dar um beijo na face, e receber dele um beijo na face. Disse o profeta: hoje não podemos fazer isso, porque o mundo interpreta de uma maneira errada, satânica, diabólica, devido ao pecado. Então nós nos preservamos, e disse o profeta, o ósculo santo foi substituído pelo aperto de mãos entre os cristãos. Então você deve ter cuidados. Às vezes aquele pai criou meia dúzia de filhos, aí vê uma criança, já pega no colo uma menina, talvez, e ali, não estou falando de um nenezinho, talvez aquela mãe não goste. Talvez alguém vai interpretar mal. Ou eu estou falando coisa que não é verdadeira. Ou o mundo não está cheio dessas coisas. E a Bíblia nos diz para fugir do mal e da aparência do mal. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu ao meu povo o que faço? Vamos ler em Apocalipse 17, voltando ao meu tema. Apocalipse 17 fala da queda de Babilônia e da visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Não temos tempo para esmiuçar e entrar em todos os detalhes, mas vamos passar por alguns e tomar alguns que queremos falar nessa noite. Versículo 1: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava sentada sobre um poder, sobre uma besta. Essa besta estava cheia de nomes de blasfêmias. Eram religiões, igrejas, denominações, com nomes lindos, dizendo: somos a Assembleia dos Santos, somos a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus da terra, Deus é isso, Deus aquilo. Aquilo soa uma blasfêmia diante de Deus, porque a sua palavra não entra ali, e as pessoas não querem nada com a palavra de Deus, e não vivem vidas dignas do Evangelho. Então aquilo é uma blasfêmia. Essa besta que a mulher está sentada
é o concílio mundial, o concílio ecumênico, o concílio de igrejas. Versículo 4: e a mulher, que também é uma igreja, a mais poderosa da terra, é Roma, é o Vaticano, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Em algumas Bíblias diz a mãe das fornicações, em outras diz a mãe das meretrizes, porque ela era uma igreja, que gerou filhas, que gerou igrejas, que saíram dela, mas com a mãe, deixou o esposo, Cristo, a palavra, e se prostituiu com o mundo, introduzindo todo tipo de espírito e tendência, e obtendo todo tipo de influência. As filhas também fazem o mesmo, correto? Muito bem, agora vamos numa escritura no Velho Testamento, segundo livro de Reis, no capítulo 9, eu quero mostrar algo que aconteceu aqui. Segundo Reis, que fica depois dos 2 livros do profeta Samuel. Então você tem os 2 livros de Reis. E no capítulo 9, a partir do versículo 30, nós vamos ler sobre o rei Jeú, que começou a fazer uma limpa em Israel. Começou a fazer uma faxina e trazer juízo sobre a casa de Acabe. E sabemos que Acabe aparece aqui no final. E sabemos que Jezabel aparece aqui no final. Por isso, Elias teve que aparecer aqui, para que o quadro fosse completo. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. E Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ela fala de algo que tinha acontecido ali atrás. E levantou ele o rosto para a janela, e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Ele, o rei Jeú. Entrando, pois, ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jizreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Quem trouxe o julgamento, o julgamento foi a palavra de Deus através de Elias. O juízo caiu no tempo do rei Jeú. E quando foram para sepultar, os cães haviam comido ela.
e não havia nada para que alguém dissesse: aqui está Jezabel. Agora veja, amados, abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Jeú, o rei, e 3 eunucos, quantos eunucos? 3 eunucos precipitaram Jezabel da sacada. E quando ela caiu, se espatifou e o sangue espirrou. E o rei passou com seu cavalo por cima de Jezabel. Entrou na casa, comeu e bebeu. Depois disse: pega aquela maldita e sepultai ela. Disse o profeta: corte-me em pedacinhos, abram minhas entranhas e coloquem enxofre dentro. Furem-me de balas até não ter mais balas para atirar em mim. Mas nunca me coloque diante daquele juiz irado naquele dia, no dia do julgamento. As pessoas brincam com a palavra. Não, se eu não for no arrebatamento, eu entro como um justo, como uma virgem nessa. Entra nada. Se esse é o pensamento aqui, e você está tratando a salvação dessa maneira, com uma mercadoria barata, e pisando em cima do sacrifício e da misericórdia de Deus, disponível aqui, em lugar que anjos temem em pisar, anjos que nunca pecaram, anjos que nunca mentiram, cobrem suas faces para estar na presença dEle, e seus pés, e a única palavra que sai de suas bocas é: santo, 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 santo. No lugar que anjos temem pisar, homens pecadores pisam com seus sapatos com prego nas solas, diz o profeta. Ah, eu vou depois. Vai nada. Vai para entrar em juízo perante de um rei irado, trazendo o cumprimento da palavra de Deus. Não era mérito de Jeú, ele simplesmente estava ungido para um trabalho: trazer a profecia de Elias em cumprimento. Quem é comigo? Quando ela falou, toda pintada. Por isso me indigna ver alguém que eu olho o seu olho está pintado, irmã. Você está usando pintura. Quem você está tentando imitar? Qual quadro achamos esse na Bíblia para comparar? A noiva de Cristo. Esse é o quadro que o irmão Branham mostra na mensagem Escolhendo uma Noiva? Não. E o rei disse: quem é comigo? 3 eunucos subiram a escada, correram lá, não sei se no primeiro ou no segundo ou no terceiro andar, e a precipitaram para baixo. Eu não quero nunca me parar diante daquele juiz irado. Você já esteve numa situação incômoda, onde o que você quer é fugir dali, é sair dali, e você precisa ficar ali, as mãos gelam, o suor é inevitável, e provoca tremores, e você não queria estar naquela situação. Imagina ter que se apresentar diante daquele Deus, com os olhos flamejantes. Isso não é brincadeira, isso vai acontecer. Amém. E diz o profeta: o traficante de drogas, ele não se decepcionará naquele dia. A prostituta que marca ponto na avenida, ela não estará decepcionada por não ter sido arrebatada. Nem os homossexuais, nem os pedófilos, não, nem o assassino, nem o ladrão, eles não terão decepção naquele dia. Senhor, eu fiquei. Não, a decepção ficará por conta daqueles que ouviram. E como disse Tiago, foram ouvintes somente,
mas nunca praticantes. Nunca se esforçaram, nunca fizeram aquilo que estava ao alcance, nunca lutaram nem por sua aparência, nunca nem se dedicou para ter um corte de cabelo de um cristão. Seria o básico. Quando uma empresa, me deu vontade. Essa semana eu passei uma tarde no hospital. Eu disse para vocês que era difícil depender do SUS, né? Fiquei a tarde inteirinha. Mas tudo bem. Não foi uma crise que me deu, não. Foi só um procedimento ali. E eu notei, quando fui fazer a minha fichinha, eu tenho cartão do SUS, eu tenho tudo, né, agora, né, Modão? Tudo em dia agora, né? Eu notei que tinha uma plaquinha, proibido entrar, com roupas. Aí tinha uma mini saia, com um xizinho assim, e uma bermuda com um xizinho assim. E tinha uma mulher ali vestindo uma roupa, uma mulher jovem, casada, seu esposo tinha quebrado a perna, não sei o quê. Me deu vontade de dizer, você não viu aquela plaquinha lá? Ou ir lá e falar com as moças, escuta, eu vou arrancar isso aqui do vidro aqui, ó, porque eu para fazer isso não vai longe, né? Eu vou arrancar isso aqui, ó. Ah, por quê? Não, porque vocês não impedem. O que faz essa plaquinha aqui? Tem uma mulher com short aqui dentro, para cima e para baixo, que é uma vergonha. Mas o senso natural diz. Então o senso de estar numa igreja, de estar na mensagem, de ser um crente revelado, de ter recebido a abertura da palavra, o senso natural não diz como cortar o cabelo, como vestir, como usar as coisas concernente a uma cristã, a um cristão. Sendo falta o básico, então. Eu estou colocando num contexto geral, indo ao cúmulo, o que não deveria nunca acontecer. Vamos lá, vamos ler Apocalipse agora. Temos em mente a cena do rei Jeú, e 3 eunucos tomando lugar com ele e precipitando Jezabel. Jezabel aqui em Apocalipse é a igreja romana, ela aparece novamente. Os pecados de Jezabel é uma igreja, é uma prostituta, é uma que trouxe influência errada para o mundo. Apocalipse 14, versículos do 6 ao 11. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Um anjo, agora o outro anjo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Jezabel foi a mulher que mais trouxe incredulidade e baixeza para o meio de Israel. Ela casou-se com o rei Acabe. Ela era a rainha de Israel. Versículo 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quem receber o sinal da besta na mão, na testa, quem receber, vai pagar também. Porque lá em Apocalipse 18, 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados. Agora eu quero dizer algo: não é sair do catolicismo, não é deixar de subir o Morro do Caravaggio, não é deixar de ter a santinha. Isso é parte da decisão. Tem muitas coisas babilônicas e muitas coisas de Jezabel
que acompanha mesmo você dentro da mensagem. Espíritos jezabelitas, espíritos que negam e são incrédulos e desobedientes e rebeldes quanto à repreensão de Deus, porque Jezabel, ela não era alguém que não conhecia a palavra. O seu pastor era Elias, e Elias ia lá no palácio e acusava Acabe do seu erro de casamento e divórcio, e acusava os pecados de Israel, e ela tinha ódio de Elias. E talvez algum tipo de pregação, algumas aplicações, e o profeta fez, causava ódio nas mulheres, e causa até hoje. Machista, como chamam Paulo de machista, e tantas coisas. Versículo 11: e o fumo, quer dizer, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, às vezes é uma adoração oculta, uma adoração escondida, mesmo dentro da mensagem. Mas você olha para a saia daquela irmã, é a saia de uma denominacional. Olha para o jeito daquele jovem, é o jeito de um mundano. Olha, o que é aquilo? Está adorando algo, não a Deus. Não está reverenciando, adorando, se inclinando a Deus. Está se inclinando a um outro espírito. E daí vai pagar. Deixa eu ler na mensagem do profeta aqui, que ele vai dizer quem são esses 3 anjos. A Marca da Besta, de 1961, parágrafo 41. Apocalipse 14, estes são os 3 últimos anjos. 3 anjos. Depois dos 7, agora, quero que vocês observem. Aqueles 3 últimos anjos. O primeiro anjo tinha soado a trombeta do Evangelho, e tinha o eterno Evangelho para anunciar a todo o mundo. O segundo anjo pregou como que um evangelho de santidade, porque ele disse que a igreja tinha cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Observem, o primeiro anjo, na reforma, Lutero, anunciou o evangelho. O segundo anjo, João Wesley, anunciou a santificação. E ele pôs em ordem, e ele falou da fornicação na igreja, mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deveria ser o verdadeiro mensageiro, avisando-os para escapar da marca da besta, dizendo: qualquer que receber o sinal da besta, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Essa é a verdadeira mensagem de hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, a mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação, a mensagem pentecostal do selo de Deus. Quer dizer, o irmão Branham ainda estava entre os pentecostais, por isso ele trazia desta forma, correto? Fuja da marca da besta, saia dos grandes muros da Babilônia, seja selado dentro do reino de Deus. Quem são esses 3 anjos? Os 3 últimos mensageiros. A mensagem deles foi concernentes ao derribar de Jezabel, porque Lutero foi o primeiro homem, o primeiro mensageiro que subiu as escadas. Um daqueles 3 eunucos que o rei clamou:
Quem é comigo? Correto? O segundo, John Wesley. Eu estou fazendo esse paralelo aqui com o Apocalipse. O terceiro, William Branham. O primeiro anunciou o evangelho a todo mundo, a mensagem luterana de justificação que correu o mundo inteiro. O segundo, ele trouxe ordem de santidade à igreja. O terceiro disse: sai dela, fuja da besta, fuja de tudo que é da Babilônia. Eles precipitaram Jezabel. E onde que está o rei? O Filho do Homem não apareceu nesse tempo. Ele não veio cavalgando sobre um cavalo, um poder. Não foi ele que comissionou esses homens. O rei é ele mesmo que atropela Jezabel após a mensagem desses 3 anjos. Aleluia. O grande rei, porque quando ele veio e apareceu naquela nuvem, para nós foi misericórdia, mas para o mundo é juízo. Para o mundo é juízo, pois ele veio como juiz. Ele pôs a cabeleira para julgar. E os antigos juízes, quando se assentavam para julgar, punham uma cabeleira branca. Ele veio para trazer juízo, para trazer cumprimento de seus mensageiros. Amém? O que é essa marca da besta? O que é a marca da besta? Na mensagem, um resumo das eras. Todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarianismo, etc. Não é só uma coisa. É a sua doutrina, é o seu ensinamento, a marca na testa, é o não faz mal, o não tem importância. Você vê o povo pentecostal hoje, a paz do Senhor, irmão. Você olha para aquela mulher vestida daquela forma. Eu nasci aqui nessa cidade, que é um reduto assembleiano, e algo que eles preservaram, e alguns continuam ainda tentando segurar, mas a corrupção já entrou, a podridão já entrou, não tem mais jeito, estão sendo corroídos. Então o ensinamento na testa, a marca na testa, e a marca na mão significa fazer a vontade da igreja mundial. Eu pergunto para vocês, qual o homem que se vier hoje no Brasil, a personalidade mundial, qual o homem que se vier no Brasil hoje, ou em qualquer país da face da terra, traz uma comoção e um ajuntamento e um barulhão e arranca-se ônibus de todos os lugares para ver tal homem? É Barack Obama? Não é? É presidente da Rússia? Não é? É o grande homem de Roma. É o senhor Francisco. Ele tem esse grande poder. E ele está envolvido nos acertos de paz da terra. Mas você diz, mas pastor, você é contra a paz na terra? Eu sou contra a paz baseada fora da palavra de Deus, baseada sobre os preceitos. Aí você vê um homem de cabelos brancos, provavelmente teve realmente uma vida dedicada, porque uma mulher não deixa a vida e o direito de se casar e dedica-se em um convento para ser uma assaltante, uma prostituta. Não, ela realmente quer viver uma vida santa. Ela está sinceramente errada. Agora veja, provavelmente um homem correto e que tem em sua mente os seus conceitos, você o vê cedendo ao homossexualismo, cedendo a uma coisa e outra. Por quê?
porque é um sistema que rege, e ele está obrigado a cumprir essas coisas. Então, fazer a vontade da igreja mundial. Agora, tem muita coisa que envolve isso. Sim, para ter o controle sobre as pessoas e tudo mais. Porém, a marca na testa é o ensinamento errado. E a rejeição do ensinamento correto já é a marca da besta. Dizer, eu não aceito a palavra, não aceito o selo de Deus, automaticamente recebe outra marca. Veja, a qual é o trinitarianismo, etc. A marca na testa. E a marca na mão significa fazer a vontade da igreja mundial. Eu estou de acordo. Dar a mão de apoio. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo em pessoa... Veja, Satanás é um imitador. Você pergunta para qualquer pessoa da mensagem, ele crê que o diabo está agindo hoje como o falso profeta, mas ele vai se tornar a besta. Ele é a besta em potencial, mas não está operando como a besta. Mas ele vai se tornar a besta mesmo. E quando se tornar a besta, é o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, o diabo encarnado. Aí você pergunta para qualquer crente da mensagem, ele crê nisso. Ele crê no cumprimento da palavra no diabo. Mas quando você diz, mas Deus prometeu que se encarnaria em um homem nesse tempo. Aí não, isso aí é fanatismo. Isso aí é ismo, isso aí é falsa doutrina. Você vê como funcionam as coisas? Porque Deus fez dessa forma, Satanás é um imitador. Ele vai tentar fazer da mesma forma. Ele é um pervertedor. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Então nós não vamos passar pelo sistema operante da besta na terra. Não, isso aí é quando ele tomar controle total e devido o mundo entrar num caos absoluto, eles então vão clamar para que esse homem mais poderoso, mais conhecido, mais respeitado da face da terra, assuma o controle. Nesse tempo, então, é quando a noiva será arrebatada. Agora, isso será um boicote. Isso pode acontecer de hoje para amanhã. Nós não sabemos quando que um maluco daquele vai apertar um botão e soltar um míssil em algum lugar, e a terceira guerra mundial iniciar sobre a terra. Mas antes que caia a primeira bomba, partiremos para outra dimensão. Aleluia! Partiremos. Então, irmão, e principalmente as irmãs, procure sempre, nunca querer refletir, estampar em seus olhos, em sua veste, em seu porte, a Jezabel, que se pintou e ficou toda enfeitada de maneira atraente para chamar a atenção do grande rei que havia assumido, Jeú, que era um capitão, ele era um homem de guerra, ele foi proclamado rei. Ele se tornou rei e resolveu fazer uma limpeza e trazer em cena. Ele não estava pensando naquilo, mas ele não sabia que estava cumprindo a palavra de Elias. Depois que disseram, olha, não sobrou nada dela, os cães eliminaram com ela, ele disse, a profecia de Elias, que disse que não seria espalhado o seu corpo como esterco
pelos campos. Oh, irmãos, não queira você de repente refletir a artista da Globo, de Hollywood, a fulana, a beltrana, que nós tenhamos o bom cheiro de Cristo em nós. E o bom cheiro de Cristo, diz a Bíblia, que é cheiro de morte para o mundo. E é claro que elas vão olhar te taxar de ultrapassada, de obsoleta, de fora da moda, porque é cheiro de morte para o mundo. Um jovem separado, no final de semana vir ao culto, adorar a Deus, não estar no mundo, para segunda-feira juntar seus troféus de conquista. E daí eles ficam com a fulana, com a beltrana. Não, você faz parte de outro reino. Você não foi chamado para arder no fogo do inferno. E pensa que é fogo literal? O profeta disse que o fogo literal seria um alívio. É um tormento ininterrupto, de dia e de noite, em tormento, como um pesadelo, entre dormindo e acordado. Este é o fogo inextinguível. Mas você é eterno. Você é eterna. Se você fosse para o inferno é para sempre, mas não é eterno. Para sempre é por um grande período. Eterno é para sempre, e para sempre, e para sempre, e para todo sempre. E você não é para sempre, você é eterno. Se você fosse para o inferno acabaria, os pecadores acabariam, os demônios acabariam, o inferno, o lago de fogo acabaria, e você não acabaria. Então o teu lugar é a 7ª dimensão. E o profeta viu, quando esteve na 6ª dimensão, a outra parte da igreja, que espera pela perfeição da igreja viva na terra. Quando ele viu aquelas damas, elas estavam com seus cabelos crescidos, decentemente vestidas, suas saias, ele fala, a mensagem escolhendo uma noiva, com suas mangas. O profeta fala isso. Elas realmente eram damas de Jesus Cristo. Você é uma dama de Jesus Cristo. Eu não estou falando para outro povo, estou falando para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Além de noiva esposa do Senhor Jesus Cristo. Porque você tem casado com Ele. Por isso Ele tem mostrado essas coisas para você, como mostrou a Abraão. O mundo entrará em caos, e em caos, e em caos, e em caos. Mas nós estamos de glória em glória, até chegarmos à perfeição e sermos arrebatados. Vamos cantar aquele hino, antes que caia a primeira bomba, antes que o juízo venha, antes que esse mundo comece a ser destruído. Já está começando, nós estamos vendo os prenúncios, e as coisas acontecendo aqui e ali, mas é somente como um trailer de uma película, de um filme. Ter que encarar este filme sendo passado aqui na terra, em sua plenitude, será algo terrível, mas nós seremos arrebatados. Coloque-se em pé. Aleluia, glória a Deus. O irmão Adão vai cantar, depois eu convido o irmão Jorge, que nos visita, para fazer a oração final, e estaremos despedindo. Deus os abençoe, até quarta-feira, amém, glória a Deus.